invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, Teu é o reino, é a glória, é a glória, acima. acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Lucas 19, de 1 a 10. Diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém, queridos? Senhor, continue falando aos nossos corações, alcançando, Senhor, o mais secreto da nossa alma, trazendo transformação e renovação, inspiração através da sua linda e preciosa palavra. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Te agradecemos pela oportunidade de te cultuar, Senhor, e de receber de ti uma porção fresca do alto. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Bem, nós falamos o domingo passado sobre o Jesus que entra e atravessa. Ele é o Deus que entra e atravessa. Ele não só entra na nossa vida, mas ao entrar com a salvação, ele atravessa a nossa alma. Ele atravessa os nossos motivos. Ele vai atravessando as nossas questões, as nossas dúvidas. Ele vai atravessando tudo aquilo que nós temos construído no decorrer da nossa vida. Ele visita os prédios da frustração. Ele anda pelas ruas das dores. Ele até mesmo entra nos templos que nós construímos na nossa vida, adorando aquilo que não pertence a Ele e adorando aquilo que não é Ele. Porque o único digno de ser adorado é Ele. Mas nós levantamos esses templos no decorrer da jornada da nossa vida. Por quê? Porque nós adoramos o carro, nós adoramos o dólar, nós adoramos a profissão, nós adoramos a igreja, nós adoramos, quem sabe, até o pastor. E nos templos existenciais da nossa cidade, que ele vai atravessando, ele acaba descobrindo que ele não faz parte da adoração do nosso templo. Ele não é só o Jesus que entra, ele é o Jesus que nos atravessa. Ele é o Jesus que entra como uma espada de 2 gumes, que penetra para tentar entender, perceber as intenções da alma. Ele não é só o Deus que entra na sua vida, ele é o Deus que sonda as suas intenções. Ele é o Deus que sonda seus motivos. Ele é o Deus que faz perguntas para a sua alma. Ele não é o Deus só que te salvou, ele é o Deus que te ensina. Ele é o Deus que te adestra. Ele é o Deus que cuida. Ele é o Deus que ampara. Ele é o Deus que te reposiciona.
Ele é o Deus que te ressignifica quando o significado da sua vida tenha sido construída em, quem sabe, doutrinas religiosas. Quem sabe até mesmo crendices familiares. Ele é o Deus que entra e ao atravessar, Ele vai consertando, Ele vai reparando, Ele vai transformando. Ou seja, Ele é o Deus que entra, como Jesus entrou em Jericó, mas Ele é o Deus que atravessa toda a cidade para encontrar você. E quando Ele encontra com você, Ele fala contigo e fala: hoje eu desejo entrar na sua intimidade para gerar algumas transformações. Então não é só o Jesus que você aceitou, Ele é o Jesus agora que governa. Ele não é o Jesus só que te perdoou, Ele é o Jesus que te comanda. Ele não é o Jesus só que te agraciou, ele é o Jesus que exerce senhorio sobre o seu matrimônio, sobre a sua vida, sobre a sua empresa, sobre tudo aquilo que te pertence. É por isso que de tempo em tempo a palavra diz que o Espírito Santo passa sondando os corações. Ele habita dentro? Sim, mas Ele é onipresente. Ele habita dentro e pode sondar também de tempo em tempo. Ele passa olhando o coração. Qual é o motivo de você fazer o que você está fazendo? Por que você deseja o que você deseja? Por que você quer o que você quer? Uma coisa errada aí. Vamos entrando aqui para questionar algumas convicções. Nós falamos sobre isso. Também falamos sobre a espada que atravessa e pautamos em Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma, o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções dos corações. Falamos que ele é o verbo. Então o verbo que entra também é o verbo espada. Ele não só entra, mas ele corta. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Muitos momentos da minha vida, o Senhor saiu cortando dentro de mim. Em muitos momentos da minha vida, eu ia construindo em nome de Jesus, mas sem Ele. Mas, Senhor, eu estou fazendo isso tudo em Seu nome. Mas eu não estou aí, não. Você está fazendo em meu nome, porque você se acostumou a fazer em meu nome. Mas eu não estou frequentando o que você está construindo. É como aquela igreja que levanta a sua edificação, o seu patrimônio, levanta o seu prédio e deixa Jesus batendo lá de fora. Eis que estou à porta aí. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Ele ceará comigo e eu cearei com ele. Ou seja, onde já se viu nós construirmos e deixarmos o dono da construção do lado de fora batendo na porta? É por isso que Ele não é o Deus só que quer entrar, Ele é o Deus que quer atravessar. Checar as motivações. O que você tem construído? Como você tem feito o que você tem feito? O que você tem discursado? Por que você discursa o que discursa? Por onde você tem andado? E por que você está andando por esses lugares? Eu estou aprovando, diz o Senhor. Eu estou contigo nessa, diz o Senhor. Por que você está decidindo para a sua vida aquilo que nunca foi propósito meu? Por que você está sonhando com coisas que nunca nasceu do trono da graça, do trono da minha graça para a sua vida? Por que você quer prosperar na graça que eu não te dei? Por que você quer prosperar em algo que eu não te convoquei? Por que você quer se mudar para um lugar que eu não cheguei primeiro? Entendeu? Ele é o Deus que atravessa, é espada. Espada é confronto. Espada é confronto. E Ele também, Ele é o verbo que te consola, que te conforta, mas Ele também é o verbo que te corta, que exerce a cirurgia. Ele é o médico dos médicos. Ele tem um bisturi na mão. Ele não é um médico que cura apenas, Ele é um médico que corta e arranca o que não presta de dentro de você. Amém, queridos? Ele não é só o médico que cura, mas Ele é o médico que corta e que alcança aquilo que você mesmo não consegue. Você mesmo não consegue enfiar a mão, inserir a mão dentro de você. Você não consegue, mas Ele consegue. Para arrancar os tumores, para arrancar todas as questões cancerígenas que nós temos inserido na nossa vida. Estão entendendo o que estou dizendo? Nós falamos que quando Ele entra e atravessa, Ele opera de uma forma diferente. Quando Ele entra, Ele te abraça. Quando Ele atravessa, Ele te desnuda.
Quando ele entra, ele te aceita. Quando ele atravessa, ele te confronta. Quando ele entra, ele te agracia. Quando ele atravessa, ele te questiona. Quando ele entra, ele te garante. Quando ele atravessa, ele te comanda. Quando ele entra, ele te justifica. Quando ele te atravessa, ele te santifica. Quando ele entra, ele muda a sua identidade. Mas quando ele te atravessa, ele te transforma, ele te torna. Quando ele entra, ele se apresenta. Mas quando ele te atravessa, ele te encontra. Em cima de uma árvore, imundo, ladrãozinho, Zaqueu ali estava. Então ele estava entrando ali em Zaqueu, para entrar na intimidade de Zaqueu, para transformar a vida de Zaqueu. Amém, queridos? Assim é na nossa vida também. Assim é na nossa vida também. Depois nós falamos das camadas. Muitas vezes eu tenho sido aquilo que nunca fui, mas a vida me transformou naquilo por causa das camadas. Eu estou mais rude porque eu sofri demais. Eu estou mais resistente a novos relacionamentos porque eu sofri demais. Eu estou mais amargo nos relacionamentos porque eu sofri muitas traições. Eu estou mais fechado a novos investimentos porque já roubaram demais o meu dinheiro. Então assim, não sou eu por essência, mas me tornei aquilo por causa do sofrimento, por causa das tragédias, tudo aquilo que eu enfrentei. Então eu não me abro mais como eu me abria antigamente. Eu não vou mais sendo amoroso como eu era antigamente. Eu até estou mais azedo. Por quê? Porque as camadas que a vida vai colocando em nós. Zaqueu tinha essas camadas. Aí Jesus entra na casa dele, empurra uma, empurra outra, empurra outra, empurra outra e encontra Zaqueu, o puro, o menino, aquele menininho de 14 anos, de 15 anos, que via o mundo como uma possibilidade de conquistas, sabe? Ele encontra Zaqueu ali, e aí na pureza do Zaqueuzinho, não é o chefe dos publicanos, não é o coletor de impostos, não é aquele que roubava as pessoas, não é aquele que extorquia do seu próprio povo, não é aquele que usava jogadas, como é que fala? O jeitinho brasileiro, as jogadas de corrupção para se dar bem, sabe? Não, é o Zaqueuzinho, é aquele purinho que estava aprendendo a ver a vida e a sonhar com a vida. Jesus empurra todas as camadas, e quando se encontra com Zaqueu, só na olhada Jesus discursa. Só na olhada Jesus comunica: ai, te encontrei, hein? Te achei. Zaqueuzinho então olha para ele. Não é aquele Zaqueu que confronta os publicanos que ele supervisionava. Não é aquele Zaqueu que resistia aos cidadãos da cidade. Não é aquele Zaqueu que muitas vezes entrava em lugares e por causa do poder dele, todo mundo tinha que se ajoelhar e se prostrar. Não, é o Zaqueuzinho. Aí o Zaqueuzinho, diante de Jesus, o que ele faz? Ele se ajoelha. E ele abre o coração. E ele fala: é, Jesus, eu tenho sido isso tudo. Porque é verdadeiramente o que ele quis dizer. Eu realmente roubei. É o que ele quis dizer. Se eu roubei, se eu roubei, ninguém fala isso senão roubou. Eu devolvo. Eu dou a metade dos meus bens para os... Porque ele fez a conta. Como ele era chefe dos publicanos, ele estava acostumado a fazer conta. Porque ele coletava impostos. Então quando Jesus chega e discursa silenciosamente, sabe o que ele faz? Ele na cabeça dele começa a fazer conta. E ele percebe que a metade do que ele tem não é dele, tem que dar para os pobres. E ele, da metade que lhe sobrou, ele precisa ainda devolver e restituir 4 vezes mais que ele roubou. Sabe por quê? Porque o menino Zaqueu não se importa com poder econômico. Mas a camada, ou as camadas Zaqueu, agora se importa com aparência, se importa com... Sabe? Você já viu gente que arrota o que não é? Já viu? Já viu gente que se torna escravo da aparência? Compra carro que não pode, tenta andar em um status que não tem, só para impressionar quem não deve, para impressionar quem não faz sentido nenhum. Entendeu? Então o Zaqueuzinho simples, o Zaqueuzinho puro, o genuíno, o menininho inocente, ele falou assim: não, eu devolvo tudo, eu dou tudo, Jesus. Entendeu? Eu me encontrei com o que importa, é o Senhor. Porque olhando para Jesus, todas as suas conquistas se resumem a nada. Olhando para Jesus, até a nossa coroa, a Bíblia fala que nós vamos tirar e colocar nos pés de Jesus. Nossa coroa.
Sabe, nós vamos lutar a vida inteira e resistir até o final, fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, não é? Então vou ser fiel até a morte. O Senhor vai colocar uma coroa na minha cabeça, para quê? Para eu tirar depois e colocar no pé dele. Só gente pura faz isso. As minhas conquistas podem ser resultados do favor de Deus na minha vida, mas não podem se transformar em deuses na minha vida. Não pode. Então Zaqueu estava nesse momento se entregando como menino. Hoje eu quero falar sobre algumas coisas importantes nessa história. E eu gostaria de dar continuidade à lição número 5. Nós falamos 4 lições no domingo passado. E agora nós vamos falar mais 4 lições. Mas como já falamos 4, então essa é a número 5. E a 5ª lição é o poder da estratégia. Poder da estratégia. Eu, quando percebo um texto, eu gosto de cortá-lo. E eu gosto de torná-lo um pouco inteligente, para que venhamos a perceber os princípios espirituais, salvação de Zaqueu, arrependimento de Zaqueu, glória a Deus, mas também princípios da terra. E o que eu percebo nessa história é um homem estabelecendo uma estratégia para se encontrar com alguém que ele gostaria de se encontrar. Poder da estratégia. Observe o texto de Lucas, versículo 3 e 4. Diz assim: ele queria ver quem era Jesus. Ele queria ver quem era Jesus. Mas, olha só, sendo de pequena estatura, queria ver quem era Jesus. Isso aqui é uma informação. Mas, sendo de pequena estatura, é outra informação. Não conseguia. Por causa da multidão, é outra informação. Passa o próximo verso, por gentileza. Assim, correu adiante. É outra informação. Subiu numa figueira brava. Outra informação. Pois Jesus ia passar por ali. Outra informação. Então, nesses 2 versículos, eu percebi o poder da estratégia. Como eu formo uma estratégia para alcançar um objetivo? Qual era o objetivo de Zaqueu? Eu quero conhecer Jesus. Eu quero saber quem ele é. Esse foi o objetivo dele. Você pode ter outros objetivos. Você já conhece Jesus. Você tem um objetivo na sua vida como empreendedor. Você tem um objetivo na sua vida familiar. Você tem um objetivo na sua vida como investidor. São objetivos. Agora a questão é a seguinte: como eu estabeleço essa estratégia? Então vamos lá. Elemento A. Elemento A. Identifique a razão do seu desejo. Volte no verso 3, por gentileza. Identifique a razão do seu desejo. Olha só o que o verso 3 diz. Ele queria ver quem era Jesus. Tem gente que quer algo e não sabe o porquê quer. Tem gente que quer porque quer. Mas por que quer? Não sei porque quero. Não tem como se estabelecer uma estratégia com objetivo inteligente só contemplando o desejo. Uma coisa é um desejo, outra coisa é encontrar a razão do desejo e então estabelecer uma estratégia. Eu quero ser realtor, por quê? Eu quero ser um construtor, por quê? Eu quero ir para Orlando, por quê? Eu quero fazer parte dessa igreja, por quê? Eu quero fazer esse investimento, por quê? Eu quero comprar esse carro, por quê? Porque assim, muitas são as necessidades, mas qual é a prioridade na necessidade? Nós temos aí 15, 20 necessidades, mas agora eu tenho que entrar nas necessidades e priorizar qual é a necessidade a ser atendida. Então por que eu quero o que quero? Por que eu quero começar uma empresa? Por que eu quero contratar esse funcionário? Por quê? Porque quando você identifica a razão, olha só, eu vou contratar esse funcionário, eu vou contratar essa pessoa, porque ela é muito bonitinha. Nossa, como ela é meiga, ou como ele é meigo. Nossa, como ele é inteligente. Não, peraí. A razão do seu desejo é inteligente? É funcional? Você realmente terá aquela área suprida? Ou você está contratando de coração? Porque quem não sabe admitir, também não saberá demitir.
Quem admite com o coração não vai mandar embora por causa do mesmo coração que admitiu. Vocês não estão me ouvindo, não. Eu não estou falando em língua estranha, mas estou falando uma língua que você entende bem. Bem, então a primeira coisa é, identifique a razão do seu desejo. Aqui o texto fala, ele queria ver quem era Jesus. É uma razão plausível, não é? Então tá, então uma vez que eu olhei para o meu desejo e identifiquei que a razão é plausível, olha só, quem deseja o episcopado? Então tá, então eu desejo o episcopado. Excelente coisa deseja. Por quê? O que é o episcopado? Por que eu quero o episcopado? Não, eu quero porque eu vou ser poderoso. Eu vi um irmão que falou bem assim, era pastor, né? De uma igreja. Aí falou bem assim, eu deixei status, Meu amigo, você não deixou status, não, você deixou responsabilidade. Pastorado não é status, é responsabilidade. Então não fala para mim que você abriu mão de um status. Você abriu mão de uma responsabilidade, amigão. Bom, essa foi de graça. Entendeu? Então, qual é a razão daquilo que eu desejo? Por que eu desejo aquilo? Elemento número 1. Agora, elemento número 2. Estou no ponto 5. Elemento número 2. Reconheça suas limitações. Então veja lá. Eu tenho um desejo. Eu vou analisar o porquê que eu desejo o que eu desejo. Por exemplo, homem que olha para uma outra mulher que não é a dele. Posso descer aqui um pouquinho? Homem que olha uma outra mulher que não é a dele e deseja. Quantos homens casados aqui já fizeram isso? Levanta a mão. Ninguém vai levantar. Mas a verdade é que já fizeram. Eu já olhei para uma outra mulher e desejei. Sendo casado com a pastora Gilai. Só que quando eu, desejando, visito as minhas razões, eu visito a minha aliança. Eu visito os meus princípios. Eu visito a minha lealdade. E eu visito, além do desejo como um animal primitivo, eu visito o meu amor pela minha esposa. Quer falar a verdade? Vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade. Quem nunca cometeu um pecado, atire a primeira pedra. Jesus estava tentando alcançar o quê? O íntimo de cada um. Não o pecado revelado, mas o internalizado. O internalizado. Quem aqui nunca adulterou? Na mente, no coração. Quem nunca? Eu não estou falando do ato, do fato. Eu estou falando da mente, aquela mente que a sua esposa não entra, que o seu esposo não entra, que o teu pastor não tem acesso. Mas o Senhor que entra e atravessa, sabe. Vamos conversar um pouquinho, meu povo. Então não é o que eu desejo que deveria ser o árbitro da minha vida. Porque senão eu serei como um cão no cio, uma cadela no cio. Um animal que vai se entregando simplesmente pelo desejo ou pela necessidade de reprodução. Não, cara. Não é pelo desejo, é pela aliança. Não é pelo... Tem muita gente que deseja pegar um dinheiro que não é seu. Verdade ou não é? Né? Aquela ganância, né, gente? Né? A ganância. Não é? Pegar um dinheiro que não é seu, tomar o que é do outro, não é verdade? É um desejo, não é? Não é um desejo? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o que é do outro? Porque você quer ter dinheiro? Não, visite as suas razões. Porque você quer ter dinheiro, vai ter dinheiro de uma forma errada? De uma forma bandida? De uma forma promíscua? Então visite as suas razões. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Então uma vez que você visitou a sua razão, você racionalizou o seu desejo. O meu desejo foi racionalizado. Ele passou pelo critério bíblico. Ele passou pelo critério dos princípios. Ele passou pelo critério daquilo que eu já assumi na minha vida e que eu amo. Porque em busca de um prazer, você destrói de forma objetiva
e permanente o que você construiu a vida inteira. Entendeu? Posso continuar? Amém. Vocês deixam eu continuar? Amém. Porque aqui nós conversamos sobre isso. A gente gosta de tratar esses assuntos. Então a primeira estratégia, bota na tela o versículo, deixa o versículo lá. A primeira estratégia é: qual é a razão do seu desejo? Por que você deseja o que deseja? Por que você quer o que quer? Bom, eu quero ver Jesus, no caso dele. A segunda é: reconheça os seus limites, as suas limitações. Qual foi a limitação que ele reconheceu? Eu sou de pequena estatura. Eu sou um homem de pequena estatura. Onde você é de pequena estatura naquilo que você deseja cumprir? Quais são? Eu tenho um desejo de estabelecer uma igreja em Orlando. Ai, que coisa linda, que desejo maravilhoso. Ok, quais são as minhas limitações? Eu não tenho dinheiro, eu não sei como fazer, eu não sei como buscar as licenças, eu não sei como buscar os permits, eu não sei para onde ir. Então então o que eu preciso fazer? Eu preciso buscar ajuda para suprir minhas limitações. Você vê, desejo não é estratégia. Desejo é onde nasce uma possível estratégia para uma conquista. Se conversar com os princípios bíblicos. Vocês, por exemplo, estavam em Curitiba. Eu vou para Orlando. Olha, coisa linda. Tá, qual é a razão? É porque eu quero uma vida melhor para minha família. Eu quero gerar os meus filhos lá. Eu quero uma boa educação. Eu quero crescer economicamente. Bom, legal. Então, tudo conversa com a Bíblia. Não está escrito lá, tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é boa fama. Entendeu? Nisto pensar. Então tá de acordo com a Bíblia? Tá. Agora, quais são as minhas limitações? Bom, eu preciso de documentação, eu preciso de emprego, eu preciso de um lugar para morar. Tá entendendo? É isso aqui que Zaqueu fez. Zaqueu lhe visitando, eu sou um homem de pequena estatura. Bom, terceiro elemento necessário: faça um estudo dos desafios internos e externos. Faça um estudo dos desafios internos e externos. Bem, o interno ele identificou: sou de pequena estatura, logo preciso encontrar uma solução. Por quê? Porque a multidão externo. O interno, eu reconheço quem sou e o que não tenho. Externo, tem uma multidão aqui, ó. E por eu ser de pequena estatura, Jesus não vai conseguir me ver. Mas eu quero ver Jesus. Então o que ele fez? Ele estabelece então algumas questões. Ele racionaliza o desejo, entendeu? E ele estabelece o que é possível ser feito. Número 1, é possível correr? Um homem de pequena estatura pode correr? Então sabe o que ele fez? Correu adiante. Verso 4. Ele correu adiante. É possível enxergar as possibilidades? Pequena estatura pode enxergar a possibilidade? Então eu vou enxergar uma figueira. Enxergou a figueira. É possível subir na figueira? É possível subir na figueira? Então eu vou fazer o quê? Eu vou subir na figueira. Eu reconheço as minhas limitações. E o que eu faço agora? Eu vejo o externo, qual é o problema, e agora eu vou subir, eu vou correr, eu vou ver, eu vou subir. Pergunta: o que você está fazendo para ver Jesus? O que você está fazendo para ver Jesus cumprindo seus sonhos? O que você está fazendo para a sua empresa? O que você está fazendo para o bem-estar da sua família? Não, eu tenho um desejo de vencer na minha família. Tá, mas o que você está fazendo? Você já identificou as limitações? Você já identificou o problema lá fora? Você já identificou o que você pode fazer? Porque tem muita gente que não avança porque não identifica nem o potencial que tem, nem o que pode ser feito. E isso é um grande problema. Você olhou para si e percebeu suas limitações, mas se esqueceu de perceber as suas potencialidades. Então, olhando para si, eu vi limitação, mas olhando para mim também percebi que eu posso correr, eu posso ver, eu tenho um cérebro, eu posso pensar e eu posso subir. E me tornar, sabe o quê? Disponível para a oportunidade. Posso falar uma coisa para vocês? De coração, gente. Quem quiser aprender a palavra, vem no domingo de manhã mesmo. Pode vir. Eu não consigo ser outra pessoa. Eu vou sempre pregar assim. Eu vou sempre ensinar assim. Às vezes você vai me ver como um avivalista. Às vezes.
Mas essa é a forma que Deus me usa. Porque o que muda a sua vida não é 3 palavras proféticas, não. O que muda a sua vida é a palavra profética unificada ao como fazer. Ao como vencer. Entendeu? Quem quer emoção, a igreja é errada. Continuando. Uma vez que eu subi na figueira, e depois de todas essas etapas concluídas, o que eu tenho que fazer agora? O que você acha? Eu tenho que esperar. Tem gente que não espera. Tem gente que faz tudo direitinho. Mas ao invés de esperar com paciência, não espera. Sabe o que faz? Levanta voo e vai para outra cidade. Levanta voo e vai para outro país. Levanta voo e vai para outra igreja. Levanta voo e vai para outro emprego. Não consegue enraizar. Eu fiz tudo certinho, eu cumpri todas as etapas, mas não consegue ver o fruto, não consegue ver o cumprimento do objetivo. Por quê? Porque depois de ter feito tudo direitinho, não tem paciência para esperar. Tem gente que quer ser promovido hoje. Tem gente que quer ser reconhecido hoje. Meu amigo, seu salário você constrói. Sua carreira você conquista. Igreja não se torna uma igreja de 500, 600 pessoas em um mês, não. Porque tudo que cresce rápido, ao mesmo tempo do crescimento ser rápido, a falta de estrutura também é iminente. Cresceu rápido sem estrutura, sabe o que acontece? Começa a vazar. Porque tudo que multiplica sem organização, há desperdício. Por isso que antes de Jesus multiplicar pães e peixes, ele primeiro organizou. Se assentem de 100 em 100, de 50 em 50. E depois do povo assentado e organizado, ele orou e colocou o pão para ser multiplicado e o peixe para ser multiplicado. Porque se eu multiplico sem organizar, eu desperdiço. Entendeu? Amém, gente? Fez tudo certo? Fiz. Checou a razão do seu desejo? Sim. Checou os seus limites? Sim. Checou as limitações externas? Sim. Observou a sua potencialidade? Sim. Encontrou, estabeleceu a estratégia? Sim. Subiu? Subi. E agora? Jesus vai passar aqui, eu vou esperar, ué. Olha o texto. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar. Não está falando que Jesus já estava passando. Ia passar. Gente, tem Jesus que vai passar na sua vida. E quando eu falo Jesus aqui, para a sua vida, agora eu estou falando o seguinte, ó. Tem coisas de Jesus, tem bênçãos de Jesus, tem oportunidades de Jesus, tem palavra de Jesus que vai passar na sua vida. Não está ainda, só se posicione. Mas não tem paciência. Aí se não tem paciência, sabe o que acontece? Você vai sempre abortando, aborta, começa, aborta. Já viu gente que teve 1 milhão de emprego? 1 milhão de carreira? O que você faz na construção? Faço de tudo, não faz nada direito. Faz nada direito. Trabalhei na construção 6 anos. E gente fala assim, ó, eu faço de tudo. Algumas coisas não faz direito. O que você faz na construção? Eu faço tile. E faço bem feito. Ah, legal, vou te contratar. Imagina só, o cara fala, eu faço tudo. Eu faço cerâmica e faço plumbing. Cara, mas cerâmica e encanamento é 2 coisas diferentes demais. Pode ser que de 100% tem uns 10% muito bem dotados. Pode ser. Mas normalmente, uma pessoa que faz tudo, você vai ter que ter uma boa equipe de quality control para saber o que está acontecendo ali. Pode discordar que tá bom. Seis, já estou indo para o término. 6, agarre o resultado. Fala a pessoa do seu lado assim, agarre o resultado. Rapaz, mas ó, quem gosta de coisa assim para crescer, você, rapaz, eu vou aplicar isso aqui amanhã. Eu vou sair daqui hoje analisando quais são os meus desejos e qual é a razão do meu desejo. Eu vou sair daqui hoje analisando quais são as minhas limitações. O
que o mundo aí fora está oferecendo. E também vou sair daqui analisando hoje quais são as minhas potencialidades. E também vou sair daqui analisando qual é o meu nível de paciência. Porque parece que nada acontece. Não é que nada acontece, não é porque você sai mais rápido. É que você sai mais rápido. Quando o trem está para ficar bom, lá em Minas a gente fala trem. Trem é tudo. Trem é água, trem é carro, trem é igreja, trem é gente, tudo. Quando está para ficar bom, saiu. Pode. 6, agarra o resultado. Olha só o que o texto diz. Lucas 5 e 6. 19, 5 e 6. Olha só. Quando Jesus chegou àquele lugar, o que ele fez? Por que ele olhou para cima? Porque Zaqueu estava lá? Não, porque ele subiu. Tem coisa simples. Vamos no simples? Vamos lá. Ele olhou para cima. Por quê? Zaqueu estava lá. Por que Zaqueu estava lá? E por que ele subiu? Porque ele viu a árvore. Antes de ver Jesus, ele viu a árvore. Antes de você ver o resultado, antes de você ver o objetivo, veja a possibilidade. Você já quer o resultado final. Não, veja a possibilidade. Rapaz, olha, quando eu vi essa igreja aqui, eu vi tudo pronto. Mas ela não existia. Ela existia dentro de mim. Então o que eu vi? Eu vi as possibilidades. Quem eram as possibilidades? Juliano, Fernanda, Brenda, a Fernando, Paola, Lucas, Neto Cardoso, Ana. Eu vi possibilidades. Tem um pregador aí. Tem uma pregadora. Eu vi possibilidades. Que lindo, né? Eu vi possibilidades. E quando eu vi as possibilidades, eu falei, rapaz, eu acho que pode dar certo aquele desejo. Entendeu? Pode dar certo aquele desejo. Entendeu? Mas tem gente, cara, que não consegue enxergar a possibilidade, mas já quer enxergar o resultado final. Não pode, gente, não pode. Olha só, olhou para cima. Ele diz, Zaqueu, desça depressa. Olha só, quero ficar em sua casa. Por que Jesus quer ficar na casa de Zaqueu? Por quê? Te respondo. Porque Zaqueu quis ver Jesus. Entendeu? Você quer ver tudo aquilo que Deus tem para fazer na sua vida? Quero! Você está disposto a fazer tudo o que for necessário para ver o que Deus tem para a sua vida? Estou! Então Deus também quer. Então Jesus também quer. Ó, o querer de Zaqueu promoveu o querer de Jesus. Jesus, na onisciência, sabia que Zaqueu ia estar ali? Hã? Mas Zaqueu sabia que Jesus sabia? Então o que Zaqueu fez? Ele desejou, ele quis. E foi. E sabe o que Jesus fez? Ele quis também. Então veja bem, agarre o resultado. Agora, essa pequena lição aqui, ó. Se você está comigo, levanta a mão direita e fala assim, pastor, eu estou te ouvindo. Mas levante a mão e fala assim, pastor, eu estou te ouvindo, viu? Estou entendendo isso aí. Ok, presta atenção. Isso aqui, ó, presta atenção. Tem gente que se apaixona tanto com a estratégia que não solta ela para agarrar o resultado. Já entendi. Já imaginou Jesus? Zaqueu, desce. Não, aqui tá bom. Fiz um esforço para chegar até aqui. Aqui tá bom. Tem gente que é assim. Gloria a estratégia que estabeleceu e não a realização que Deus quer dar. Meu Deus. Tem gente que gloria a estratégia que estabeleceu e não o resultado que Deus quer dar. Zaqueu não foi esse cara. Tem gente que faz tudo certinho e começa a amar o certinho que fez, ao invés de soltar tudo porque o resultado chegou. E qual é o resultado? O que Deus tem para você. Solta as estratégias agora. A estratégia te levou até Deus. A estratégia te levou até onde você está. Agora Jesus passou, abandona tudo e segue Ele. Quem não fez isso na Bíblia? Quem não fez isso na Bíblia? João Batista. Não fez.
Você vê um cara fera, nascido de mulher, não houve um camarada maior. A Bíblia diz isso. João Batista, precursor. Ele não entendeu que um novo testamento estava para começar. E nesse novo testamento, todos que viessem a nascer seriam maiores do que ele. Porque nasceriam com a possibilidade do Espírito Santo habitar dentro. Coisa que ele não. Então no Antigo Testamento ele sempre foi o maior, até Jesus vir. Ele é o precursor. Uma vez que ele é o precursor de quem? De Jesus. Então todas as estratégias de João funcionaram até o resultado chegar. E qual era o resultado? Jesus descendo no Rio Jordão para ser batizado. E quando ele fala, João, me batize, João fala, não, é o Senhor que tem que me batizar. Não, João, para que se cumpra a estratégia, para que se cumpra a profecia, você precisa me batizar. Então João vai e batiza ele. Quando ele sai, o céu se rasga. A pomba, o Espírito Santo formado a pomba, desce sobre Jesus, confirmando quem estava sobre ele. E a voz do alto dizendo, este é o meu filho amado, no qual eu tenho prazer. Mas João, ao invés de deixar tudo, fazer como Zaqueu fez, descer da árvore, descer da missão que era até aquele momento, e seguir a Jesus, ele foi arrumar encrenca com Herodes. Porque tem gente que quando não vai seguir Jesus, começa a arrumar encrenca. Até na igreja. Tem pastor que deixa de seguir Jesus, vai arrumar encrenca. Ah, gente, não tá bom, né? Não fala um amém, gente. Eu vou dar oferta para mim hoje. Tem gente que é assim. Quantos ministros que eu vejo que se apaixonam pelas suas próprias igrejas e se esquecem do resultado final, que é Jesus Cristo. Se apaixonam com as suas famas, se apaixonam com as suas mídias. É gente que Deus abençoa, é gente que Deus prospera, é gente que Deus levanta, é gente que Deus posiciona, é gente que Deus leva do lugar A para o lugar B. E quando chega no lugar B, depois de todas as estratégias em Deus, abandona o Deus que te deu estratégia para chegar onde você chegou. Tem gente que é assim, são um bando de ingrato, infeliz, quase endemoniado. Fico vendo gente chegar aqui na América. Rapaz, Deus deu tanta estratégia no Brasil, onde estava, para chegar até aqui. Deus proveu economicamente. Deus abriu porta de corações, amizades, relacionamentos. Deus fez tanta coisa linda. Quando chegaram aqui, se esqueceram, se apaixonaram pela estratégia e continuaram em suas estratégias. E sabe para onde foi Deus? Só passou pela figueira. E o Zaqueuzão ficou lá. Abandonam a causa. Senhor, quando eu chegar lá, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou te honrar, Senhor. Ai, Senhor, glória a Deus. Senhor, pode fazer. Então tá, filho, eu vou te dar estratégia, tá? Eu vou te dar uma oportunidade de você provar que você está falando a verdade. Amém, querido? Ai, Senhor, eu queria tanto uma companhia para prosperar. Eu queria tanto coisas acontecendo na minha vida. Eu queria tanto bem. Senhor, abre uma porta para mim. Uma porta boa. É mesmo, se o Senhor abrir essa porta, aí começa aquele negocinho com Deus, sabe? Aquela barganhinha, aquele negócio. Senhor, espera para ver, Jesus. Eu vou te honrar, eu vou ser fiel, eu vou não sei o quê. Rapaz, aí Deus fala assim, eu vou te dar a oportunidade. Vamos ver. Faça isso. Senhor, obrigado. Obrigado pela palavra. Obrigado pela... Aí vai conversar com o marido. Marido, você não sabe o que veio no meu coração. Só pode ter sido Deus. Deus fala comigo. Mulher, você não sabe, eu estava dirigindo e de repente veio uma inspiração, um insight. Só pode ter sido Deus. É verdade. Então vamos operar aqui porque é Deus. É Deus. Operou, deu certo. Deu certo. E lá no certo, sabe o que a pessoa faz? Abandona Deus. Aí Jesus vem passando, né? Vamos ver se você estava querendo glorificar a sua estratégia ou me seguir. Aí chega aqui, aí eu fico vendo, eu acompanho de longe.
Fica olhando. Tá bom. Então vai. Vai para ver. Olha só. Se você não pegou nada aqui hoje, pega isso aqui, ó. Cheque as razões dos seus desejos. 2, reconheça os seus limites, limitações. 3, reconheça que lá fora tem monstros, tem desafios. O que você vai fazer? 4, volte para si e reconheça as suas potencialidades. Você pode correr, você pode enxergar, você pode pensar, você pode respirar, você pode subir. Posso, ok. Faça. Agora preste atenção. Quando Jesus passar, abandona tudo que você criou e segue Ele. Porque o que Ele quer é transformar a sua vida. Para te dar estratégias, Ele precisa da sua inteligência. Mas para te salvar, Ele precisa do seu coração. Para te dar estratégias, presta atenção no que eu vou falar. Para te dar estratégias, Ele precisa da sua inteligência. Mas para salvar a sua alma, Ele precisa do seu coração. Só segue. Tem mais 2 pontos. Eu deixo para a próxima oportunidade. Os outros 2 pontos é verdadeiro arrependimento. Como ele acontece. E o que ele provoca em nós.